Fala, gente! Todo mundo bem? Tá tudo certo? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o Capim, sou professor de literatura lá no Novo Colégio e venho aqui com uma dica para vocês fazerem prova esse ano. A dica de hoje vai ser sobre a UFO, certo? UFO, aquela prova que acontece geralmente lá no primeiro semestre, tá? E que é específica para a Universidade Federal de Uberlândia. Tá todo mundo cansado de saber disso. E que esse ano, por conta de toda essa pandemia, tá? Ela foi cancelada e há pouco tempo nós tivemos ali a notícia que ela vai acontecer esse ano sim. Só para lembrar, ela vai acontecer entre os dias 19 e 20 de dezembro. Fechado? Com um formatinho um pouco diferente. Deixa eu falar um pouquinho ali da prova de literatura para vocês, uma dica rápida. Primeiro, tá? Ela sofreu algumas alterações, principalmente quando a gente fala da lista de livros. Não vai ter mais, Capim? Vai ter sim a lista de livros ainda. Para quem não se lembra, a lista de livros da UFO desse ano, ela continha 6 livros. O que a UFO fez? Ela tirou um deles e deixou só 5 livros. E é isso que eu quero falar aqui para vocês hoje. Quais foram os livros que se mantiveram nessa lista? Tá? Aqui, ó. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é esse daqui, A Cor Púrpura, literatura estrangeira. Tá? Autora Alice Walker, e vai falar principalmente o quê? Sobre o problema da escravidão lá nos Estados Unidos, principalmente no sul dos Estados Unidos, e toda a repercussão na história americana. Tá? Aqui, no outro livro que eu quero falar é esse chamado Contos Negrescos. Esse vai falar do problema da escravidão, do negro e da repercussão na história brasileira sobre a escravidão e sobre o problema da discriminação. Eu acho que eu não preciso falar que a UFO vai conectar esses dois livros. Toma cuidado, contexto histórico, a maneira como vai se apresentar, as críticas principais, a visão de mundo que se mostra, tá? Bom, outro livrinho é esse chamado Curtiço, esse dispensa apresentações, é um clássico da nossa literatura. Eu costumo falar que é um dos livros mais importantes aqui da literatura brasileira, por quê? Porque ele exemplifica o naturalismo, cheio de doutrinas científicas como determinismo, darwinismo social, críticas diretas ali a moradias precárias no final do século XIX aqui no Rio de Janeiro, e também fala da escravidão. Tem uma personagem aqui chamada Bertoleza, lembra dela? Fica mais uma possível conexão que a UFO pode fazer, certo? Bom, vamos nós. Aqui, minha paixão, para quem não me conhece, sou apaixonado por esse cara aqui, Carlos Drummond de Andrade, A Rosa do Povo. Esse livro, especificamente aqui, pertence à segunda fase do Carlos Drummond de Andrade, aquela que é voltada principalmente para a própria sociedade, chama-se Eu Menor que o Mundo, onde o eu lírico da maioria dos poemas se vê incapacitado de poder mudar tudo que acontece ao seu redor. O contexto histórico aqui é Estado Novo, ditadura de Getúlio Vargas, ele fala de direitos civis, ele fala de problemas, tá? Ele fala da tentativa de tentar se libertar de um momento tão difícil. Tá? E por último, mas não menos importante, esse livrinho chamado A Moratória. Todo mundo está vendo aqui teatro moderno, é isso mesmo. A UFO colocou um gênero dramático, ou seja, um livro que foi escrito especificamente para ser apresentado no teatro. Então toma cuidado com esse formato de obra. Ele não tem narrador, é aquele mesmo que tem os personagens ali e vai mostrando a fala de cada um desses personagens. Essa história acontece também no final do século XIX ali e fala de uma família que acaba perdendo tudo, perdendo a fazenda, principalmente por conta de toda a burocracia e problemas do nosso país, certo? É também uma possível relação, por exemplo, com o Curtiço. Toma cuidado com a prova da UFO de literatura, ela vem inclusive separada. Você vai ter língua portuguesa e você vai ter literatura. O ano passado, nos últimos 2 anos, 10 questões só de literatura. Especificamente dos livros, das obras. Chega a perguntar cenas específicas, nome de personagem, o que acontece depois, aonde que está inserido na história. Então toma muito cuidado, tá? É uma prova específica sim, você tem que ter um cuidado muito grande nessa leitura e, mais de qualquer coisa, conhecimento sobre as obras, sobre os autores e o período que eles estão inseridos. Fechado? Beijinho, logo logo a gente vem com mais dicas. Tchau, abraço para todo mundo.